Olá pessoal, aqui é o Lê Moraes, estamos aqui novamente para falar de liderança, tá? E dessa vez me trouxeram uma questão bem polêmica, tá? Bem interessante, que envolve inclusive questões políticas, tá? Para a gente trabalhar. Só para a gente não perder o costume, tá? Vou sempre pedir aqui para vocês, curta, comente, compartilhe, tá? Esse conteúdo se ajuda muito aqui o canal e também ajuda a propagar um conhecimento muito necessário para as pessoas, para a organização dos seres humanos, que é a liderança. Tá? Então, eu peço mais ainda para curtir e comentar, tá? Faça a sua pergunta, faça a sua crítica, faça o seu questionamento, tá? Deixa aí para auxiliar o canal aqui a crescer. Tá? E a questão que me fizeram foi a seguinte, tá? Como eu estou falando de liderança, tem muitas questões que são históricas, muitas questões são antropológicas, muitas questões filosóficas. A pessoa me colocou o seguinte desafio, falou assim, olha, tá muito em alta uma questão seguinte, né, sobre comunismo, socialismo, a ideia de tudo para todos, né, e algumas pessoas falam assim, olha, na história da humanidade houveram povos que eles dividiam as comidas, né, os maias, também ali os povos chamados bárbaros, era tudo em comum, eles partilhavam todas as coisas, né, e aí eu falei assim, bom, vamos ver aqui, lembrando, aqui eu não estou querendo fazer nenhuma abordagem política e específico, tá? O que eu vou falar são de elementos antropológicos que eu já estudei, já observei, certo? Então, aqui nessa questão eu vou procurar ser o mais isento possível, eu vou buscar o questionamento, o desafio que me fizeram, que é o seguinte, ó, é possível uma sociedade somente de iguais, comuns, onde não tenha um que explora o outro, um que manda no outro, tá? Então, o desafio que me fizeram foi esse. Então, vamos lá. Baseado em tudo que eu estudei, lembrando, o que eu estudei é um pequeno conhecimento, tá? É um pequeno conhecimento, então pode ser que vai aparecer professores, outras pessoas que têm conhecimento bem mais vasto que o meu, né? E possa trazer algum questionamento, e caso isso aconteça, traga mesmo, tá? Porque meu intuito aqui não é dizer que eu sei de tudo. Meu intuito é uma pesquisa. Ao longo de toda a minha vida, eu venho pesquisando para saber o seguinte, há de fato elementos universais e atemporais de liderança nos quais eu posso me basear para levar esses princípios de liderança para empresas, para famílias, para instituições, tá? Bom, então vamos lá ao desafio, tá? Que é o seguinte, então, é possível uma liderança somente, uma sociedade, uma comunidade somente de iguais, tá? Porque a pessoa que me fez esse desafio falou assim, ó, o líder, ele de alguma maneira, ele tem algum privilégio, tá? Então, eu vou primeiro desconstruindo aqui. Olha, até onde eu estudei, líder não tem privilégio, tá? Necessariamente não tem privilégio. Ao contrário, o líder, ele é o mais exigido, tá? Ele sempre é o mais exigido. Onde tem um líder, uma comunidade que não exige do líder, onde tem um grupo humano que ele não exige, não pede, não pressiona o líder, essa sociedade, se existiu, ela morreu. Ela não consegue existir, certo? Ou seja, o líder sempre ele é muito mais exigido, tá? Aí a pessoa que me fez o questionamento, ela me colocou assim, não, mas na era industrial, eu já fui direto na era industrial, havia ali, tá, homens, né, que tinham suas indústrias, eles estavam explorando as pessoas, o trabalho das pessoas, né, e ele enriquecia por isso. Só que é o seguinte, esse é um dado muito comum, mas ninguém fala que esses donos de indústrias, eles tinham empréstimos. Ninguém fala disso. Então o camarada ia no banco, pegava uma determinada quantidade de dinheiro, abria o seu galpão, começava a montar ali a sua indústria. Então ele tinha que gastar com galpão, ele tinha que gastar com maquinário, ele tinha que gastar não sei o que. E detalhe, naquela época não haviam leis, regulamentações, principalmente trabalhistas, igual a gente tem aqui, né? E aqui no Brasil as nossas ainda extrapolam algumas coisas que é incompatível com o restante do mundo, certo? Mas aqui eu não vou lidar com questões trabalhistas, eu quero falar só de liderança, tá? Então assim, pessoal, olha pelo viés, aquele dono da indústria está explorando as pessoas, mas ninguém olha que aquele dono de indústria, ele tem uma conta para pagar, o banco vai tomar o galpão dele, vai tomar a casa dele. E naquela época não tinha muita conversa, ou a parte jurídica também não era tão clara assim,
né? Deveu para o banco, não pagou, o banco vai tomar sua casa, vai tirar sua família dali, certo? Então, o líder, por mais privilégios, se é que a gente pode generalizar esse termo de privilégio que ele possa ter, ele tem pressões, né? Ele sofre muita pressão. Tem um banco ali que ele tem que pagar. Mas ele herdou isso. Pois é, o herdeiro também herda grandes problemas. Todo mundo que herda uma empresa, que herda patrimônio, que herda dinheiro, ele herda também problemas junto com isso. Tá? Talvez não seja o mais próprio de todo mundo, mas ter patrimônio, ter muito dinheiro, ter muitas empresas, muitas coisas, tem muito problema. Tem muito problema. É claro que ele não vai estar evidenciado aos olhos de todo mundo o tempo todo, tá? Não, mas uma pessoa herdou do pai uma empresa, ganhou uma empresa de bandeja. Tá, de fato. Ele recebeu a empresa ali, ó. O pai construiu, sei lá, por muitos anos, e o filho pegou. Só que é o seguinte, ele pegou essa empresa. Só que se ele não souber lidar com essa empresa, meu amigo, é um grande problema. É um grande problema, tá? Então, assim, respondendo a questão desse meu amigo, essa provocação, tá? Esses privilegiados da área industrial, né? Lembrando, aqui eu estou separando que eles eram donos das empresas que tem um pouquinho de diferença de liderança, tá? Aqueles grupos que tinha o dono da empresa, ele tinha uma organização. Não estou chamando todos os donos de indústrias da era industrial, principalmente ali da Inglaterra, tá, como líder, tá? Eu só estou querendo distinguir aqui algumas coisas, tá? E já eu volto no termo da liderança. O que eu quero dizer é que aqueles grupos empresariais, para fazer aquelas indústrias funcionarem, tá? Ele não era necessariamente um privilegiado que ficava sentado vendo a exploração dos outros. Mas os trabalhadores trabalhavam 12 horas, 16 horas, 20 horas, muitos morriam nas máquinas, dormiam ali, sim, porque era um contexto próprio daquela época. Não tínhamos conhecimento, não tínhamos histórico, não tínhamos regras, não tinham leis para eles. É claro que isso foi se criando depois. Então, necessariamente, ele não é uma volta. E lembrando, a era industrial, ela vem depois de uma era feudal, que na época feudal, a pessoa trabalhava nos feudos, a pessoa que trabalha nos feudos, né, ela vivia por conta do trabalho dos feudos, ou seja, trabalhava o dia inteiro. Se o patrão chamasse para trabalhar à noite, ele tinha que trabalhar à noite, debaixo de chuva, debaixo de qualquer outra condição. Na industrial, trabalhar 12 horas, digamos, tecnicamente falando, seria menor, tá? Lembrando, não estou aqui justificando que estava correto, ok? Eu estou dizendo que no contexto histórico tem elementos que a gente às vezes não presta muita atenção, tá? E quando a gente julga com as nossas leis de hoje, de fato parece uma injustiça, tá? Então, com o nosso olhar hoje, a gente fala, não, peraí, é humano, tem uma limitação de trabalho, ok? Mas vamos voltar à nossa questão aqui da liderança. Então, os donos dessas indústrias eram necessariamente líderes? Não. Eles eram donos das empresas, só que sem esse dono não havia indústria, tá? E voltando à questão inicial, então, é possível uma sociedade de iguais, tá? Eu fui só na era industrial porque a pessoa me colocou isso como exemplo. Na era industrial tinha esse elemento, tá? Esse elemento que a pessoa diz assim, não, pode ter uma indústria de iguais. Não, não pode, tá? Até onde eu estudei, onde você tem uma organização, há líderes. E a sociedade dos iguais, dos bonitinhos, que todo mundo é igual, todo mundo vota igual. Olha, essa sociedade, se ela existiu, ela deve ter morrido, tá? Até onde eu procurei, mesmo comunistas, mesmo socialistas, tem que ter um líder, tá? E aí essa mesma pessoa, foi argumentar isso com essa pessoa, ela falou assim, não, mas no Partido Comunista, que é tudo igual para todos, né, lá todo mundo tem isso, todo mundo segue as mesmas regras. Eu falei assim, olha, tá, mas e o líder do Partido Chinês? Ele é um líder, tá? Por mais que você coloque que todo mundo recebe igual, tem um líder. Não estou dizendo que não é possível uma comunidade onde todos são iguais, recebam iguais, tem um mínimo de igualdade, um mínimo de justiça. O que eu estou dizendo até mesmo os princípios, na prática do princípio comunista, tem que ter um líder. Sem esse líder não faz, tá? E o comunismo que tomou outros lugares, sem um líder não teria isso. Ali você não tinha 500 pessoas pensando exatamente iguais, que iriam fazer a mesma coisa, ou 10 mil pessoas. Tem um líder,
que ele influencia uma série de outras pessoas e aí você provoca uma mudança social. Tá? Então, respondendo a questão do meu colega, então, é possível uma sociedade só de pessoas iguais, onde não tenha discriminação, não tem um melhor que outro, não tem, essa foi a expressão que ele usou, não tem um melhor que outro, né, que todo mundo é ouvido, nesse aspecto, não. Tá? E se existiu, morreu, acabou e não suportou a história, não suportou aí ao longo da história, tá? Até mesmo pequenas comunidades não tem. Por quê? Não há, esse é um elemento antropológico que para mim ele é universal e atemporal. Não há nenhuma organização humana, tá? Nenhuma organização humana que sobrevive sem liderança. Não há. Eu vou até depois conversar com alguns biólogos para saber se há algum tipo de grupo também animal biológico, né? Vamos olhar pela biologia, que sobrevive sem liderança, tá? Até mesmo entre animais, eu tenho visto isso aí, agora eu não estudei assim tão amplo para poder fazer uma afirmativa geral, mas eu arrisco aqui, tá? Até mesmo entre grupos de animais tem que ter um líder, tá? Mas voltando na espécie humana, que é o objeto que a gente fala, não tem sociedade onde vamos fazer uma empresa onde tem 10 iguais, todos os 10 têm a mesma porcentagem, não funciona, não funciona, esquece, tá? Antropologicamente a gente já resolve esse problema antes mesmo dele começar, tá? Não existe isso. Tem só 2 sócios, 50%, 50%, vai ser dividido igual. Cara, não vai. Um tem que ser líder. Não estou dizendo que o líder tem que ter mais porcentagem ou menos porcentagem. Eu estou dizendo o seguinte, a organização humana tem que saber quem é o líder. Não, mas esse sócio ele cuida dessa parte, outro cuida dessa parte. Eu ainda não vi, tá? É claro que eu não conheço todas as empresas, mas eu ainda não vi nenhuma que fosse esse cuida dessa parte, esse cuida dessa parte, um terceiro cuida dessa parte, o quarto, cada um tem uma porcentagem igual. Não dá certo. Mesmo que tenha porcentagens iguais, ou mesmo que tenha diferentes porcentagens, tem que ter o líder. Quem que é o líder? O cara que toma decisão. Na ausência de um, é ele que vai tomar a decisão e o outro vai estar coerente com aquilo. Então, se você tem uma empresa, se você tem uma organização, tem que saber quem é o líder, tá? É claro que vai ter o líder que em determinadas questões, ele que vai se posicionar, tá? Vamos falar de um grupo humano menor, uma família, tá? O homem e a mulher. Tem até uma questão polêmica, né? Quem que é o líder, o homem ou a mulher? Tá? Uma hora, se as mulheres quiserem ouvir, se os homens quiserem ouvir, coloca aí no comentário que eu vou trabalhar especificamente isso. Mas aqui, só por essa questão, vou adiantar de uma maneira direta. Então, é o homem que é o líder, ponto. Não, mas a mulher sabe coisas, a mulher não sei o que, tá? Não estou dizendo que ela tem que ser massacrada ali, que ela é objeto de obediência o tempo todo e ficar calada o tempo todo, tá? Estou dizendo que tem que ter um líder. E detalhe, os melhores líderes, pelo menos até onde eu estudei, tá? As decisões normalmente não vêm deles. Vêm das pessoas que o acompanham, que confiam tanto na liderança dele, que eles pegam todo o conhecimento, todas as coisas e colocam na mão dele. Tá? Vou citar rapidamente aqui Alexandre o Grande. Ele é muito bom, só que ele ouvia os seus generais. E, inclusive, desafiava os seus generais. Ele é discípulo de Aristóteles, um grande pensador. Tá? E tá ali, o homem é o líder. Meu amigo, se o homem é um bom líder, ele tem que ter uma boa mulher. Tá? Mas a mulher, você está querendo dizer que a mulher fica por trás e não sei o que de lado? Eu já vi essas conversas, tá? Mas é o seguinte, toda organização humana tem que ter o líder. Tem uma empresa que tem 3 sócios, os 3 trabalham igual, os 3 tomam decisão. Cara, vai dar errado. Eu já te adianto, não vai dar certo. Tem que ter um líder. Não, mas e tem... Não, olha, é um líder. Se não tem um líder, aí... Uma vez eu comentei isso, a pessoa assim, mas aí você está baseado em filosofia, né? Que você fica com esses pensamentos voando. Não, então vamos para um elemento mais, então, científico, tá? Vamos pegar algumas pesquisas do Jim Collins, caso você não conheça o Jim Collins, ele escreveu um livro, Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar, e na perspectiva do Jim Collins, ele achou o tipo de empresa que ela cresce, se torna top 1 no seu segmento, ela se mantém por muito tempo. Tá? E ela se mantendo por muito tempo, ele quis entender por que ela está ali.
E quando ele pesquisou, quando ele foi fazer as análises, ele não viu nenhuma coincidência de sistema de vendas, sistema de entrega, sistema jurídico, gestão, ele não viu coincidência nenhuma, a não ser o líder. O líder. De 1.463 empresas, se não me falha a memória, ele encontrou 11 que eram os líderes que ele chamou de nível 5, tá? O que eu quero dizer? O líder faz o grupo humano, seja ele empresa, seja ele família, seja ele instituição religiosa, é o líder. Ah, mas aí se o líder morre, vai embora? Bom, essa aí é uma outra questão que a gente pode depois, em um outro momento, trabalhar. Se você quiser, pode deixar comentários, pode perguntar, tá? Que eu trago uma explicação mais assim, tá? Tem que ter o líder. Então, respondendo aquela questão, vamos fazer uma sociedade de iguais, onde a gente vai votar e o voto de cada um. Não, não dá certo. Não dá certo, tá? Se você estiver pensando em criar esse tipo de empresa, tá? Essa perspectiva, tá? Vamos buscar os elementos antropológicos e históricos. Então, na história da humanidade, tá? Recorrentemente, surgiram muitas possibilidades dessa, muitas, tá? Muitas mesmo. E aí as pessoas ficaram assim, tá, mas não pode ter uma sociedade de iguais? Pode, só que é o líder que vai determinar isso, tá? Você tem que encontrar o bom líder que faz isso, entende? Não é, vamos aqui ter uma família, o homem e a mulher, eles votam por igual. Não, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo, tá? Pode esquecer isso. Se não tem um líder, não vai funcionar. Não, tem uma sociedade que são os irmãos, viveram juntos, são muito religiosos, são muito justos, tá? Mas enquanto não determinar o líder, não dá certo. Não dá. Tá? Então, respondendo a questão do meu amigo, é possível uma sociedade só de pessoas iguais, que a gente vota por igual, ou a gente decide por igual, e não sei o quê. Essa ideia de igualdade, ela, na prática, é um fracasso desastroso. Olhando pelo viés da liderança, se você quer ter uma família boa, determine quem é o líder. Tá? Aqui, nessa questão específica, eu vou dizer, tem que ser o homem. Tá? Não estou dizendo que a mulher, ela não tenha participação nisso. Ok? Depois, se você, mulher, você homem, você que tem uma família, dá pra gente trabalhar isso? Dá. Aí eu reservo um vídeo só pra gente trabalhar isso, mas coloca nos comentários pra mim, tá bom? Que aí eu vou trabalhar essa questão. Vou montar aqui minha primeira empresa familiar, eu, minha mulher e meu filho. Tá, quem é o líder? Tá? Como não é a família, aí na empresa pode ser a mulher a líder, tá? Nesse caso específico pode. Mas a mulher é a líder da empresa. Ficou claro isso? A mulher é a líder da empresa. Aí a chance de funcionar é boa. Não, porque a gente tem uma comunidade que a gente vai fazer oração aqui em casa. Tem que ter, quem é o líder? Tem que ter o líder, o líder. Tá? Pode ter a líder? Claro que pode ter a líder. Tá? Quando eu falo o líder, pode dizer assim, é um. Mas a liderança pode ser dividida por dois? Não. Não. Tá? Não dá certo. É isso. Não, mas são duas pessoas muito boas. Olha, na prática, tanto histórica, tá? Vamos pegar aí 60 mil anos, quanto coisas recentes do nosso dia a dia, nunca funcionou, tá? Instituição humana, tá? Pelo menos as humanas, para ela dar certo, tá? Tem que ser o líder. Não, mas eu já vi empresa funcionar com dois irmãos, não tá? Você não viu os bastidores. Os bastidores provavelmente é um quebra-pau. Às vezes, por uma questão de publicidade, você pode colocar duas pessoas aparecer, você pode colocar três, você pode dar a entender que há uma certa harmonia em duas, três pessoas, mas na prática, na vivência diária, não existe isso de 2 líderes, 3 líderes, 4 líderes. É o líder. Mas tem 2 líderes muito fortes. Então, beleza, separa a empresa ou coloca um líder de um departamento que esse líder responde ao líder da empresa, certo? Então, respondendo ao meu amigo, tá? Eu respondi pessoalmente a ele, aqui eu estou respondendo de uma maneira geral, porque eu achei bem interessante. Tá? A princípio, ele estava olhando pelo viés político, né? Comunismo, capitalismo, essas coisas. Então, assim, tanto capitalismo como comunismo só vai funcionar se tiver o líder, tá? Não dá certo. Eu fiz uma rápida pesquisa também para responder ele, tá? Todos os movimentos socialistas, todos os movimentos comunistas tinham o líder. Não tem nenhum que falou assim, o povo se levantou. A Revolução Francesa foi o povo. Não foi o povo.
O povo estava com fome, chegou um gritando, vamos quebrar tudo, e seguiram o líder. Simples assim. Ah, mas a revolução não sei o que das contas. Tem que ter um líder. Ah, é possível nas revoluções ter um líder daqui, outro ali? Sim. Esse líder lidera esse grupo, esse líder lidera esse grupo, que por acaso os dois têm um objetivo em comum. Mas esses dois líderes, ou um fala assim, ó, vamos seguir esse aqui, ou outro fala, vamos seguir esse aqui. Dois líderes não dá certo. Não funciona. Ah, mas eu quero crescer porque eu quero ser o líder da empresa. Não, acha a sua empresa para você ser líder, acha o seu grupo, a sua instituição, a sua organização humana, aí para você ser o líder. Não tem dois líderes no mesmo espaço, tá? Ah, mas você é anticomunismo? Não tô nem... Aqui a questão não é comunismo ou socialismo. Eu tô dizendo o seguinte, questões de liderança. Se não há liderança, não há um grupo humano que vai sobreviver. Em nenhum momento histórico, pelo menos até onde eu pesquisei, lembrando, até onde eu pesquisei, tá? Você vai encontrar grupos humanos, tá? Grupos humanos que não têm um líder. Todos eles tiveram um líder, tá bom? Então, caso você achou interessante aí essa questão, escreve aqui para mim, tá? Faz seu comentário. Se você falou assim, ó, eu quero que você fale da liderança ligada a essa questão, homem e mulher, vamos olhar aí sistema comunista, sistema capitalista, como é que funciona a liderança, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, tá? Você escreve aqui para mim, coloque seu comentário, faça a sua pergunta também, que eu posso fazer um vídeo específico sobre a sua pergunta. E aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, tá? Meu intuito aqui é mostrar que temos princípios de liderança, tá? Que eles são universais e atemporais. E uma vez que você aprende esses princípios, em qualquer lugar, em qualquer país, qualquer língua, em qualquer cultura, ele vai funcionar, certo? Ele vai funcionar. Então, quando eu olho vários povos, várias culturas, tem que ter o líder. Ah, só um detalhe, que vai acabar ficando grande esse vídeo. A pessoa falou assim, não, mas tem os povos chamados bárbaros, né, que eles não tinham reis, não tinham isso. Não. Eles tinham uma organização sim, tinham o líder. Por mais que às vezes não exigiam dos liderados que se ajoelhasse, que fizesse isso, fizesse aquilo, tinha o líder, tá? Então, muito bem, agradeço muito você por estar acompanhando aqui. Lembrando, curta, se você não chegou até aqui e ainda não curtiu, vai lá, curta, tá? Faz um comentário, faz uma pergunta, certo? Ajuda a gente aqui a crescer. Lembrando, eu sou o Lê Moraes, eu sou especialista em liderança, sou mentor de liderança e eu quero trazer para você um elemento de liderança ligado aí à filosofia, à antropologia, ao desenvolvimento humano, para ajudar você na sua liderança, tá bom? Agradeço muito.